Fala pessoal, muito se fala sobre desinformação na internet. Eu vou abrir aqui uma rede social bem conhecida. Vou fazer uma busca sobre sapata de casas. E eu estou te convidando que eu vou fazer aqui algumas reações a esse vídeo e responder alguns comentários. Vem comigo se você curte esse assunto, se você tem alguma dúvida e precisa de uma resposta. Isso aqui que é economia para o cliente, ó. Agora você vai aprender como fazer uma sapata rasa. Vocês estão vendo Economia para o cliente. nessas duas linhas formando um canto, então já sabemos que aqui vai ter um pilar. Aí com a própria aranha você já faz a marcação do solo. Feita a marcação com uma picareta ou uma chibanca, você vai fazendo o corte ali da terra. Essa sapata ela dá 50 centímetros de largura e 50 centímetros de comprimento também, ou seja, 50 por 50. Ela é muito utilizada em pequenas obras e pequenos serviços, como esse dessa área de telhado colonial que a gente tá fazendo. É depois que você fez ali o quadro. Ele está fazendo uma sapatinha para um telhado, ou seja, realmente não tem peso aqui. Um comentário aqui da Cris: não precisa de projeto para fazer esse tipo de obra? Aí o usuário aqui respondeu: aí não é Alphaville não, irmão, o projeto está na mão de Deus. Qual a profundidade que você cava para o pilar? Dá para ver aqui quanto que ele cavou, mas Rodrigo, vai depender do que tu tá fazendo, tá? Da resistência que você necessita e tudo mais. Certinho, você vem com o picolé fazendo a compactação. Feito isso, agora você vem com a cavadeira fazendo o buraco da onde vai nascer o pilar. Olha, tava indo bem, hein? Apareceu ela aí, a broca. Sapata junto com broca. Sapata é uma coisa, broca seria já uma fundação considerada, entre aspas, profunda. Isso aí é gambiarra, tá? Não faz muito sentido não. Se você está fazendo a sapata, você tem que aceitar que aquela área que vai estar em contato com a base, a parte de baixo da sapata, vai resistir às dimensões e o carregamento que chega nela. Ou seja, o solo ele tem que ter a capacidade de absorver o carregamento. Isso é quando a gente usa o sapato. Quando usa uma estaca, por exemplo, vamos supor que isso aqui é uma estaca e isso aqui é o solo. Eu tenho o solo abraçando a estaca e aí pelo atrito lateral a estaca se mantém e não desce. Claro, dependendo da estaca a gente vai considerar também resistência de ponta, mas isso aí já é para um outro assunto. Agora é só fazer o concreto 2 por 1 e começar concretando primeiro a ferragem do pilar. Aí jogando o concreto na ferragem e deixa encher até passar um pouquinho para você fazer a base onde vai colocar a sapata. E lembre-se de puxar a ferragem para cima para que ela não fique em contato com o solo. Como você pode observar, a aranha ficou ali bem no meio da ferragem. Lembrando que tem vários tipos e várias formas de fazer uma sapata, mas geralmente essa é a forma mais usada para pequenas obras. Se inscreva no... Bom, aqui ele não usou caixaria, não usou nem um pouco de brita na base. Mas normalmente a gente orienta a fazer um concreto magro aqui embaixo, pode ser um concreto mais fraco, uma camada de 5 centímetros, faz o apilamento como ele fez, correto? E usar, quando possível, uma caixaria no entorno para poder a parte líquida, a água do concreto ser mantida dentro desse espaço, né? Fica confinado ali e a resistência do concreto ela fica melhor. Dessa forma aqui a gente perde um pouco da resistência, mas é muito comum realmente se fazer dessa forma. Vamos aqui para os comentários. A aranha serve para quê? Sargento perguntando. A aranha, essa dobra na extremidade é necessário para poder fazer uma ancoragem melhor, tá? Pode ser feito. Felipe perguntando: para fazer uma casa de 2 pisos, precisa fazer uma sapatilha de qual espessura? Ele quer saber dimensões, né, Felipe? Dimensões, altura da sapata, é isso que ele quer saber. Dependendo do solo, a minha casa foi feita com 50 por 50,
mais 5 metros de broca, ou seja, uma gambiarrazinha que foi feita aqui também, nessa aqui na edificação do William. Para o segundo andar não é seguro. Trabalho com isso, obrigado. Parabéns, Greibson. É isso mesmo. 50 por 50 para um segundo pavimento não existe, tá bom? Boa, sou médico, mas não me sinto quase pedreiro. Aprendendo com os seus vídeos, muito bom. Parabéns. O médico aqui agradecendo. Chegou até Angola. O vídeo, né? Muito bom. Qual a profundidade você falou da largura, o comprimento, porém quero saber quanto temos de que cavar. Isso vai depender, o Joaquim. Depende da resistência do solo. À medida que você faz a escavação, você vai perceber que o solo fica mais difícil de cavar. E aí quer dizer para ti que o solo está atingindo resistências maiores. Não é regra, tá? Pode encontrar solo com resistência e depois abaixo do solo resistente encontrar camadas com baixas resistências. Isso a gente vê muito na ensaio de SPT, que a gente acompanha e observa para nossas obras. Não é pilar, o que vai embaixo do bloco é estaca. É como se fosse uma estaca, né? É uma broca. Vamos pro próximo, né? Vamos. Eu vou mostrar para vocês como que é uma sapata de concreto armado antes dela ser concretada, beleza? Bom, esse rapaz aqui eu já vi, já assisti o vídeo dele. É o da FP7 Engenharia. Ele trabalha com execução. Vamos assistir aqui o vídeo dele. Então, pessoal, essa é uma sapata. Nós furamos ela com 70 por 70. No fundo da sapata fica a linha ferragem da sapata, a armadura. Fizemos ela com 5 ferros de 8 em um sentido, 5 ferros de 8 milímetros no outro sentido. Então ela fica no fundo da sapata, lembrando que tem que vir uma camada de brita por baixo e depois vem essa ferragem. Então eu vou posicionar ela aqui, devidamente igual pede o gabarito da obra. Ela fica posicionada geralmente no eixo de... Opa, o que é gabarito? Tá vendo que esse gabarito aqui está bem próximo ao chão? Pode ser feito assim, tá? Pode ser feito um pouco mais alto, vai depender de quem estiver executando na hora. Tanto faz. Mas é para isso aí mesmo, para poder fazer a alocação da obra. O eixo da fundação, consequentemente, pode ser que esteja também no eixo do pilar, não necessariamente, mas quando é possível se coloca no eixo da sapata juntamente com o eixo do pilar. Um pilar, e por cima da armadura da sapata vem essa outra armadura aqui, que é o arranjo. Perguntando aqui o Paulo Brito, qual a profundidade média? Já foi respondido, depende da resistência do solo, tá, Paulo? Essa é a parte mais cara. Tem um valor considerável, mas é necessário para ter para a edificação evitar que tenha patologias, então é recomendado fazer da forma correta. Mas para uma casa de baixo padrão, de baixo custo, vai ter uma estimativa aí do valor total da obra, por exemplo, de 3 a 4%, tá? Para uma edificação de baixo custo básico, né? Baixo padrão. Amigo, faz o ANSS da casa para casa terra, tá pedindo aqui para ele fazer um vídeo. Isso vale para qualquer tipo de solo? Não, Damerson, não vale para qualquer tipo de solo. Depende do solo, vai usar sapata, ou seja, o solo absorve todo o carregamento ali, ou vai usar uma fundação profunda. Isso aí vai depender do carregamento das cargas que chega nesse ponto, ok? Eduardo, consigo usar essa estrutura no ferro 10 para 3 lajes com 5 por 7? Eduardo, é possível sim, tá, Eduardo? Vai depender como vai estar disposta os seus pilares. Lembrando que quanto mais pilares estiverem um longe do outro, maiores serão as cargas que chegarão na base
E aí a base aqui é essa fundação, tá? Pode ser que você consiga fazer uma sapata com ferro de 10 milímetros, ok? Mas não é garantido, vai depender da resistência do solo. Raimundo, se não colocar essa armadura, pode subir uma laje sem ela? Bom, não pode, né? Porque senão você vai ter um efeito de impulsionamento no solo. O solo não tem como resistir a uma seção de um pilar, tá? Então vai ter recalque rápido. Essa fundação é de uma casa ou sobrado? O Tobis, então, aqui, para essas dimensões aqui, provavelmente para uma edificação de uma casa térrea, tá bom? Não é sobrado. Quantos demoro para cavar? Vamos para o próximo. Qual a profundidade da sapata de uma casa de laje? Vai depender do solo, como eu já disse. Muito bom. Aí o restante aqui está dando parabéns. É o único perfil que consigo comprar de forma segura. É um canal de engenharia. É um engenheiro falando. Então já passa mais segurança, né? Vamos pro próximo. Só terminar o vídeo dele aqui. Se tiver mais um assunto, eu comento. Então, o arranque do pilar vai ficar amarrado entre a minha armadura da sapata. Eu amarro o arranque do pilar e aí... O arranque é exatamente isso aqui, ó, onde ele está com a mão. Isso aí é o arranque que chega e é amarrado no radier. Tem gente que faz, dependendo da edificação, faz já direto o pilar junto com o arranque. Esse arranque do pilar aqui que vai fazer o engastamento entre o meu pilar. Bom, nesse caso aqui parece que tá direto, ou então o arranque é bem alto, né? Tá no restante da minha edificação, da minha casa, da minha obra, o que for, beleza? Então, fica a dica aí, valeu! Eu vou mostrar. Provavelmente é um muro, é o que parece aqui, né? Vamos pro próximo. A função da sapata é receber o carregamento da estrutura e lançar ele no solo. Logo, para a gente saber quanto... Parece que o amigo aqui vai dar uma explicação sobre a sapata. É um vídeo mais técnico, né? Vamos continuar assistindo? Que peso vai suportar essa sapata? A gente precisa saber a resistência desse solo. Essa resistência é dada através do ensaio de sondagem, SPT, que vai nos trazer as características e as resistências do solo. Esse ensaio de sondagem ele é mais praticado em obras grandes, obras de pequeno... Bom, realmente é mais praticado em obras grandes, mas deveria também ser praticado em obras menores. Isso viabilizaria construções seguras e de custos justos. Não dá para ficar falando sempre que a sondagem vai proporcionar uma estrutura mais econômica. Não necessariamente. Tem casos que realmente vai demandar, o solo pela resistência baixa vai demandar sim uma estrutura mais encorpada, maior sim. Então dá para ficar prometendo também que a sondagem vai fazer a estrutura ficar mais leve, mas sim a sondagem, o estudo do solo vai garantir que a fundação esteja adequada àquele contexto. Basicamente é isso. É difícil você ter esse tipo de informação. Quando não há esse tipo de informação numa obra pequena, a gente considera que o solo suporta 1 kg por centímetro quadrado. Ou seja, ele está considerando aqui, está dizendo aqui, quando não tem essa sondagem, a gente considera o pior cenário, ou seja, o solo fraco, bem fraco. Seria um solo de média resistência. Então, se esse solo suporta 1 kg e nós temos uma sapata 60 por 60 que dá 3.600 centímetros quadrados, então logo nós vamos ter uma sapata que resiste 3.600 quilos. Bom, vamos aqui para a pergunta aqui da Carol. Minha casa são 9 colunas, cada uma coluna com radier de 60 por 60. Semelhante a isso aqui, né? 1,5 metro de profundidade. Será que aguenta mais um andar e um terraço? Ou seja, quer colocar mais um andar e um terraço. Ou seja, bastante carga, né?
Ô Carol, vai depender da distância entre os pilares que você executou tua casa, mas de antemão eu já te digo que não resiste, de acordo com o que tu passou aqui de 60 por 60. Tá bem baixa a tua fundação. Sua fundação tá bem pequena para poder suportar tudo isso aí que tu pretende estar perguntando, né? Basicamente você tem que buscar saber a distância dos seus pilares, pesquisar, calcular a área de influência que chega no pilar, consequentemente o pilar que chega na fundação. Se você tiver alguma dúvida sobre o peso que chega na fundação, deixe nos comentários que depois eu faço um vídeo falando sobre isso, ok? Nesse vídeo aqui ele disse que a sapata tal resiste a tal peso, né? A sapata 60-60 resiste a 3,6 toneladas, mas a verdade é que a maioria de vocês que estão assistindo o vídeo aqui não sabe qual é o peso real que está chegando ali na sua sapata. Fiz 3 andar com sapata de 80 por 80, sapata pequena, né, aprendiz? Pequena, provavelmente, se tá lá, tu tá comentando aqui, quer dizer que tá tudo ok, graças a Deus. Acredito então que a tua resistência do solo seja bem alta. Vou fazer 5 cômodos, Leandro, vou fazer 5 cômodos. O pedreiro mandou cavar sapatas de 60 por 60, só bem firme, vou ter problema no futuro? Bom, ele disse aqui só bem firme, acho que é o solo, né? Bem firme, vou ter problema no futuro? Vai depender, né? Se você vai construir mais alguma coisa em cima. Se tu ficar só na casa térrea, provavelmente não, vai gerar um pouco de fissura em algum ponto e outro, mas nada que seja ponto de derrubar a sua casa, acredito. Aí o Zé comentou aqui, ó, essa medida de sapata é muito comum para a casa térrea. É comum, né? Muito comum, porém, e dependendo do solo fica abaixo, bem abaixo. Oi, quantas sapatas permissão para terrenos 5 por 20 com a intenção de fazer um sobrado? Isa e Lele fazendo essa pergunta. Ô Isa, quantas sapatas? Então, aí pega o tamanho da tua construção, distribui aí a grosso modo, tá? De uma forma aqui de ajudar, acreditando que você não vai usar projeto. Distribui aí essas sapatas com a distância de 3 metros aí de um para o outro, no máximo 4 metros, ok? E faz uma sapata maior, bem maior do que essa daqui, e aí você consegue pelo menos fazer esse sobrado aí sem maiores riscos. Isso eu estou falando de fundação, tá bom, Isa? Resumindo, Antônio, um primeiro andar com 6 ferro, 8 tranquilo. Ele tá falando, resumindo, um primeiro andar com 6 ferro de 8 tranquilo, 2 andar, um segundo andar sem laje. Tá, ele tá dizendo aqui, por exemplo, com um pilar com 6 ferro de 8 mm, 6 ferro de 8 mm é tranquilo para uma laje, para uma casa no segundo andar sem laje, ou seja, o segundo andar vai estar com telhado. É isso, né, Antônio? Então, de acordo com a norma, a gente deve partir de um pilar com seção, o aço, né, adotar seção a partir de um ferro de 3/8, né, e é o ferro de 10 mm, isso normativamente falando. Mas admito que fazer pilar com 6 barras de ferro ele resiste muito também, e aí eu estou falando que conforme a norma orienta, a gente parte de um princípio de projetar com barras de 10 mm normalmente, tá bom, Antônio? Mas eu tenho, por exemplo, a minha casa, quando eu não era engenheiro, foi construído com ferro de 8 mm, tá de boa, mas é uma casa térrea só com terraço. Mas onde entra o dimensionamento da ferragem e resistência do concreto para essa carga? Só pela dimensão não dá para garantir nada. Justamente, Gustavo, aqui ele está falando sobre a dimensão.
dimensão da sapata. Então não é só isso, exige realmente o dimensionamento da estrutura. As cargas que chegam, as cargas axiais, os esforços que são que passam, que chegam ali na fundação, momentos e tudo mais, vai fazer com que seja dimensionado essa sapata. Qual a sapata mais eficaz? Sapata normal 60/60 ou sapata contínua? E está falando aqui de uma sapata corrida, acredito, né? Seria uma sapata que pega no perímetro da residência. Fica bem mais cara, né, Zé? A sapata contínua fica bem mais cara. Quando é possível fazer uma sapata isolada, é mais econômica, sim, com certeza. Fernando perguntando aqui, você tem algum vídeo explicando sobre a sapata de canto, como é feito na divisa? O Fernando, normalmente essa sapata de canto vai ficar maior, ok? Maior, bem maior. E aí o pilar ele é alocado no canto dela. Porém, não é um tipo eficaz de maneira nenhuma, porque uma vez que chega o peso ali na sapata, gera uma torção na sapata. Então ela fica bem maior para resistir esse esforço. Existem algumas formas de absorver isso, fazer por exemplo, um arranque, o arranque que chega na sapata, fazer ele com o pescoço maior, bem maior, para poder essa fundação ficar um pouco menor. E também existem outras formas de fazer também. Vamos para outro vídeo? Esta é uma sapata aranha para sobrado. Essa estrutura, assemelhando-se a uma aranha devido ao seu formato, tem a função de resistir aos esforços de... Bom, aqui é um radier com a extremidade virada, mas eu estou vendo aqui deixa eu melhorar. São gerados no concreto da sapata. Observa aqui que o arranque dele está com a ponta virada também. Não precisa virar essa ponta não. Impedindo que ele rache ou se deforme. A Isa perguntando aqui, usam essa aranha para um sobrado com apenas um pavimento superior? Usam, tá querendo saber, né? O Iris, depende da fundação, da resistência do seu solo, tá? Dorme sob o peso da construção. Mais detalhadamente, sapata é um elemento estrutural da fundação de uma construção, responsável por transmitir as cargas da edificação para o solo de forma segura e estável. Ferragem é a estrutura de aço que é a armação aqui, o armador está de parabéns, está bem ok essa armação. E o comentário aqui parece ser uma explicação técnica, um copia e cola aí de um chat GPT, por exemplo. Quando é necessário fazer na divisa do terreno, como deve ser feito, eu expliquei no vídeo anterior. No vídeo anterior a esse. Na NBR pode fazer o pé de galinha? Pode sim, Douglas. Qual a espessura do ferro? Nesse caso aqui parece, Ed, que é de 10 milímetros. Sou formado em pedagogia. Posso fazer essa estrutura para uma casa de alvenaria embaixo e segundo andar de madeira, ou precisa de algo maior? Ô Lucas, como eu já tenho falado, tem que saber a resistência do solo. E cuidado aí quando for fazer a ancoragem dessa estrutura superior com a que vem de baixo. Quantos de profundidade para um sobrado só com 2 cômodos com telhas galvanizada? É uma casa, praticamente uma casa com terraço, né, o Emanuel? Depende, a profundidade depende do local mesmo para você achar uma resistência maior, tá bom? Vamos assistir mais um pouco e passar esse vídeo. Incorporada ao concreto da sapata, formando a armadura e que tem a função de resistir aos esforços de tração. Vamos passar essa. Essa é uma sapata de 60 por 60, virado 10 cm para cima, com espaçamento de 10 cm entre cada ferro de 5,16.
A execução aqui, a armação está bem feita. Parece o JR, construção, não, acho que não conheço não. Mas vamos lá. Coloquei ela aí dentro desse buraco só para mostrar para vocês como vai ficar. Ah, sim, conheço. Muito conhecido no YouTube. JR Construção. Sim, sabe muito. De você falar que você tem que colocar concreto no fundo, eu tô te avisando. Só estou mostrando como realmente ela vai ficar dentro da valeta de 70 por 70. Vamos colocar o concreto no fundo, vamos colocar a sapata e beleza. E você viu como é que fica os arranques? É desse jeito também que a gente faz aí, hein? Ele tem que ser muito bem amarrado, tem que ter uma base para poder apoiar sobre a nossa sapata. E faz o seguinte, galera. Bom, ele já deu até a explicação aqui sobre a parte de baixo. Ele colocou aí só para poder mostrar. Mas aqui embaixo vai uma camada fina de concreto, um concreto pobre, pode ser um concreto mais fraco. Não precisa ser concreto de alta resistência. Antes faz um apiloamento, se possível joga um pouco de brita, mete um concreto de 5 centímetros e aí depois você faz a sua montagem, coloca a estrutura, essa armação e faz o concreto, mete o concreto para dentro. Curte aí, deixa o seu comentário se para sobrado precisa de broca ou não, me responde, quero saber. O Zé Ash, se vai usar sapata, use só sapata, ok? Se o solo é resistente, use somente sapata. Se você quer usar broca, você já está fazendo outro método, e aí seria broca com um bloco de coroamento por cima, ok? Se você usar uma sapata, uma estaca somente, você pode fazer até direto, estaca com viga baldrame, uma viga baldrame um pouco mais larga. Não precisa nem bloco de coroamento. Mas se você for usar alguma excentricidade, o eixo não estiver batendo, use bloco sim, que vai ajudar a absorver os esforços de forma melhor e mais adequada. Mas se for, por exemplo, duas estacas justapostas, é necessário também um bloco. A viga pode ser de 5,16 também. Leandro Costa, depende do que tu está fazendo, vão, qual a distância do vão, mas pode sim, pode ser feita de 5,16. Sucesso, mano. Isso aí, correto. Bom, eu inicio de inicialização, eu coloco 6 ferros de 5,16 e 3 oitavas. O Jocini está falando aqui que ele faz um misto, né? Pelo que eu entendi, de 2 tipos de ferro, de 2 dimensões. Aí outro perguntou, o João perguntou aqui, cadê a broca dentro da sapata? Essas contratações de hoje em dia são muito sem vergonha. Como fazer um sobrado com uma coisa dessa? Ô João, se você buscar vídeos do JR bem antigos mesmo, você vai ver que ele fazia sapata com broca. Mas ao passar do tempo, acredito que ele adquiriu mais conhecimentos e nesse caso aqui ele não está fazendo, não está executando com broca. Então é isso. Ele não está fazendo gambiarra. É isso. Você faz assim também e segue o nosso perfil para mais vídeos. Toda sapata exige que você tenha no mínimo esses elementos: um lastro de concreto no fundo antes de... É um vídeo da Fundações Sem Complicações, porém eu conheço esse engenheiro aqui. Parece que a voz é de outra pessoa. Vamos continuar assistindo. E parece que está bem organizada aqui a execução. Tá vendo? Concreto magro no fundo, um pedaço de cano PVC para poder garantir o afastamento, né, o cobrimento do aço em relação à face do concreto. Apoiar a sua sapata. Depois você coloca esses espaçadores que podem ser de tubos de PVC. E aí sim,
Você amarra o arranque do pilar e faz de tudo para garantir o prumo. Olha só, tá vendo aqui? Esse o estribo, bem feito. Não está em 90 graus, está em próximo de 135 graus mais ou menos aqui. E tem aqui um estravamento por dentro. Isso aqui com certeza teve projeto, tá? E aí nesse projeto aqui demandou a necessidade de usar isso aí. E abaixo desse concreto, como é o preparo? O Cícero perguntando, tem que socar e colocar pedras ou só fazer o último concreto? Ô Cícero, dependendo do carregamento, você pode fazer um reforço no solo, pode se cavar, quando temos um solo muito fraco, pode se cavar mais abaixo, jogar umas pedras de mão, fazendo e jogando umas camadas de solo, fazendo a compactação também, e aí vai conseguir ter uma maior resistência e depois executar por cima a sua fundação. Isso seria um reforço de solo, ok? Mas só é necessário se você conhece o solo. Se não conhece o solo, se você não sabe a resistência dele, tu não tem um parâmetro para poder saber se precisa ou não. Correto desse arranque. Esse do vídeo ainda falta as escoras para travar esse prumo. Olá, fiz sapatas para uma laje e uma casa com telhado embutido mais uma casa com telhado embutido em cima. Sapatas deu de 30 a 50 centímetros de fundura. Teve uma que não desceu porque deu pedra. Terreno tem várias pedras grandes, todas deram pedras. Será que aguenta? Ô Jefferson, pelo jeito aí você tem uma área com solo residual. Normalmente o solo residual vai ter altas resistências, ok? Porém não dá para garantir que essa pedra que, por exemplo, você não conseguiu afundar mais a sua sapata, ela esteja com a resistência adequada, tá bom? Mas a princípio uma sapata com 70 por 70 ele resiste aí a 5 toneladas, considerando o solo no pior cenário. E aí, pelo que tu me descreveu aí, se a gente fizer uma sondagem no teu terreno, vai dar uma resistência bem mais alta do que 1 kg por centímetro quadrado, tá bom? Então vamos supor que tua sondagem esteja dando algo em torno de 5 quilos, por exemplo. Aí você vai ter uma resistência bem mais alta aí nessa sapata 70 por 70. A sapata exige que você tenha no mínimo esses elementos: um lastro de concreto no fundo antes. Qual a diferença da sapata de uma laje para de duas lajes? A diferença. O Renato aqui, o Renato explicando aqui. Vamos ouvir? A diferença entre a sapata de uma laje para uma sapata de duas lajes. A diferença básica vai ser a quantidade de carga que cada sapata dessa vai estar recebendo. Vamos lá. Aqui está nascendo o pilar. Esse pilar aqui vai transferir a carga para essa fundação. Digamos que essa fundação aqui é uma fundação de 80 por 80, tá? E aqui eu tenho uma laje. Ok? Aqui, digamos, nessa laje aqui, eu tô com uma carga aqui que está sendo despejada nesse pilar aqui de 5 toneladas força. Eu tenho mais uma laje, o que eu vou ter mais aqui? Então, acima dessa primeira laje, eu vou ter um outro pilar aqui, subindo até lá. E vou ter... Então, essa laje aqui, que ele está falando que tem 5 toneladas de força, isso aqui nada mais é que é a área de influência, a área que chega naquela, que desce nesse pilar. Pensa comigo, você tem um exemplo, um quadrado. Teoricamente, tu tem 4 pilares em cada canto. Então, esse peso dessa laje vai ser distribuído para esses 4 pilares.
Então a divisão dessas lajes nada mais é do que a área de influência. Tá? Uma forma mais simplista de explicar. Mais outra laje, tá? E essa outra laje aqui, digamos que eu tenho mais 5 toneladas força sendo aplicada nessa laje aqui. Essa sapata aqui, se eu tenho uma laje só, ela vai estar resistindo 5 toneladas força aqui nela. Se eu boto duas lajes, seria 5 toneladas daqui com mais 5. Ou seja, agora essa fundação aqui está recebendo 10 toneladas força. Nesse caso, o que vai acontecer? Uma sapata de 80 por 80, ela já não vai resistir esse esforço. Então, quanto mais peso eu tenho, mais eu tenho que aumentar a base da sapata. E como é que eu sei qual é o tamanho que vai ser essa sapata para eu suportar 2 lajes? Através do cálculo das cargas e de um dimensionamento estrutural. Aí, para você saber se agora, na maioria dos casos, uma casa que tem uma laje, depois tem uma construção em cima, na maioria dos casos, em média 80, 1 metro por 1 metro, é a fundação. Aí já passou para outra laje, ela pode chegar a ser 1,20, 1,20 por 1,20, ou por aí vai. Aí vai ter sapata de 1,20, pode ter sapata de 1 metro, sapata de 80, de acordo com a carga. Então tudo o que vai determinar vai ser a carga. Mas se eu coloquei mais peso, quer dizer que a minha base vai ter que se esforçar mais. Então vamos fazer o seguinte, vou chamar aqui uma calculadora. O que nós temos? Nós temos, nesse cenário aí, 10 toneladas chegando na sapata. Então nós temos que a tensão é a força dividido pela área. A força aqui é o peso, né? É a carga que chega, a carga axial, que é de 10 toneladas, dividido pela área. Em relação à área, nós não sabemos a resistência do solo, a tensão admissível do solo. Então a gente vai considerar o pior caso, o pior cenário, um cenário de uma resistência baixa. E aí a gente vai usar 1 kg por centímetro quadrado, vamos transformar em metro, vai ficar 10 kg por metro quadrado, que vai dar 1. Tirando a raiz de 1, vai dar 1. Então essa sapata vai ser uma sapata quadrada de 1 para 1. É uma medida bem comum que a gente vê aí quando não se há acompanhamento técnico, as pessoas fazendo sapata 1 para 1. Vamos voltar aqui com ele. Então, dentro do cálculo que o pessoal faz para poder dimensionar, quanto mais pavimentos tiver, quanto mais laje tiver, maior vai ser a base da sapata, se a fundação adotada para a construção for uma sapata, for uma fundação direta, né? Que a fundação direta é aquela fundação que ela se apoia. Bom, primeiramente eu quero dar parabéns aqui ao Renato, ele se atém dentro da área do campo de atuação dele, não extrapola nem aqui na explicação do canal dele. Parabéns para ele, parabéns mesmo. Direto em uma camada, que pode ser uma sapata ou um radier total, né? Aí se for outro tipo de fundação, aí pode ser uma estaca, e aí vai de acordo com a profundidade e a resistência do solo. Mas ele explicou a sapata direta, fundação direta, radier, sapata, né, que a gente conhece, sapata corrida, e aí já indireta seria as fundações profundas, que é as estacas, né, tubulão, esse tipo de fundação. Vou ver aqui o comentário aqui. F2. KKK, nada a ver. Minha casa tem 3 lajes e a sapata tem 40 centímetros. Meu Deus do céu. 40 centímetros. É o que? O solo é o que? Uma rocha? Solo é bom, flisca não é. O meu tem 2 lajes, telhado colonial em cima. Coloquei 2 blocos de 40 por 2,50 de fundura. E em cima tem 1 metro mais ou menos. É mole de vermelho, né? O solo vermelho, 150 para baixo, no tom amarelo. Tem 2 anos que fiz, nunca apareceu nem fissura, ou seja, ele conseguiu, pelo que eu vi aqui, o Márcio conseguiu achar uma resistência maior com 2,50 de profundidade. Por isso que ele usou a broca, fez aquela gambiarrazinha de sapata com broca. Eu fiz o sobrado, Jorge, fiz o sobrado de 3 lajes
e a ferragem foi de 60 por 60, mas o buraco de 1,20 por 1,20, ou seja, um buraco de 1,20 e a ferragem ocupou a metade. Ficou um cobrimento enorme nas laterais. Deu certo, né, Jorge? Provavelmente a resistência do solo era boa. Tenho 25 anos de pedreiro, do jeito que você está falando também vai depender muito do solo, correto, Luiz? É isso mesmo. Tem a Fabinho falando aqui, tem toda a razão. Se a sapata antes de todas ligadas por fundação uma com as outras, a estrutura e a força vai ser menor porque tem uma área, realmente, a área dessa fundação é responsável por sustentar. Boa, meu amigo, isso mesmo. Gostaria, Chine falando, gostaria de saber se é possível fazer uma viga de 10 metros sem colocar pilar no meio e depois colocar laje. É possível sim, tá? Vamos considerar que você está fazendo uma viga biapoiada. Você vai ter vigas bem altas e bem carregada, tá? Vamos ver aqui o comentário do rapaz abaixo. Tem que saber qual a carga, correto, conhecimento temporal. As dimensões da viga serão grandes, ou seja, serão altas, né, robusta, a espessura também. E a parte de baixo, onde os exercícios de tração serão maiores, tem mais ferro. Realmente, o que o conhecimento aqui está falando é, considerando, por exemplo, uma viga apoiada, nós temos ela passando e os momentos dela vai atuar assim, ó, na parte de baixo da viga, ou seja, nas armaduras positivas. Então essa parte de baixo da viga será tracionada e consequentemente precisará que o ferro ter mais ferro para poder resistir à tração, tendo em vista que o concreto ele não consegue absorver esforços da tração, ele rompe fácil, ok? Caso essa viga tenha alguma continuidade, esse momento vai ser menor, porém ainda assim será bem armada na parte inferior e essa viga vai ser bem alta, por sinal. Uma laje com cômodo só, tamanho de 5%, quantas sapatas e tamanho? Ô Letícia, dá para fazer 4 sapatas, tá? Os vãos ficariam com 5 metros. Essas vigas precisariam ter a partir de 45 centímetros de altura, uma espessura de 15 centímetros, bem armada embaixo, por exemplo, ok? A laje também precisará ser uma laje, se possível, de 2 direções. Pode fazer até com treliça, usa uma treliça mais alta e faz um reforço perpendicular a essas vigotas. Dá para fazer. Tem os 5 andares com base de 1,30 por 1,30. Pelo jeito deu certo, né, Robinho? Tá até hoje lá. Entendi, perfeita explicação. Realmente o Renato explica muito bem. Qual a quantidade de ferro? 10 mil a casa? Não entendi. A minha fundação tem uma medida de buraco de 1,10 para 1,10, sendo 24 buracos nessa medida. Eu posso fazer 2 lajes, a terceira eu quero fazer um telhado. Ele tem 1,10 por 1,10, sendo 24 buracos. Tá. Mas aí, o Marco, tem 24 buracos, não sabemos a distância entre pilares, distância entre vigas, não sabemos a resistência do solo. É difícil o Renato aqui te dar uma resposta sobre isso. É difícil, a gente aqui pode especular, porém, deixa eu ver aqui, nessa medida eu posso fazer, você quer mais 2 lajes, ou seja, tu quer mais 2 residências em cima e a terceira fazer um telhado. É bastante coisa, né? Bastante carga para pouca fundação. Cuidado, hein? Isso eu queria saber. É isso aí, pessoal. Tem que ter muito cuidado com isso. Quando, por exemplo, um pedreiro movido com o espírito do Batman ou Superman, ele pega e fala: essa fundação que está aí é para construir um prédio. Realmente ele não sabe o que está falando, ele não fez um estudo solo, então ele está falando por experiência, por empirismo e tudo mais, mas ele não pode garantir que você vai conseguir fazer um prédio em cima daquela fundação. Em alguns casos ele não vai saber nem quanto que resiste aquela dimensão
dentro de um cenário hipotético de uma resistência do solo. Então é isso, pessoal. Deixe seu comentário aí embaixo de um assunto que você queira assistir no próximo vídeo, dentro do ramo da estrutura, de contenção, essas coisas assim, ok? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ajuda muito. Liga aí o sininho aí de notificação para quando eu publicar um vídeo você possa acompanhar, ok? E compartilhe aí para os seus amigos que estão construindo, compartilhe aí para os seus grupos, ajuda esse canal a crescer e a diminuir a desinformação que tanto a gente se vê aí na internet, muitos canais bons como esse aqui do Renato, mas porém precisa também da gente aqui, os técnicos engenheiros, para poder dar um aval em relação a isso também, até ele mesmo sabe disso, tá bom? Um abraço e te espero no próximo vídeo.